Vamos falar mais uma vez sobre emendas parlamentares, depois daquele encontro entre os poderes. As emendas impositivas serão mantidas, mas o pagamento ainda está suspenso e novas regras devem ser adotadas, regras de controle para trazer mais transparência, como determinou o ministro Flávio Dino. Theo Cury vai detalhar então para a gente. Theo, mais uma vez, bom dia, agora sim aparecendo conosco. Vamos lá, Theo. O que ficou acordado, então, entre os poderes? O que já sabemos? O que ainda está em aberto? O que ainda tem que ser feito para que esse pagamento seja retomado? Olha, Carol, logo de cara é importante deixar muito claro que a liberação desses recursos ainda não foi autorizada, ou seja, segue valendo a decisão do ministro Flávio Dino, que foi referendada de maneira unânime pelo Supremo Tribunal Federal na sexta-feira da semana passada. Ou seja, esses recursos não serão liberados até que o governo e o Congresso Nacional juntos cheguem a um acordo e definam critérios que foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em comum acordo com os outros dois poderes ontem naquela reunião. Para a gente entender o que ficou decidido, o que ficou definido e o que falta ser acertado, a gente separou duas telas para vocês acompanharem junto com a gente. Vamos acompanhar, então, o que vale a partir de agora. Quais são as novas regras? Emendas individuais. Há dois tipos de emendas individuais, as emendas PIX e as emendas tradicionais. Começando com as emendas PIX, elas permitiam a transferência direta de recursos públicos sem uma destinação específica a algum projeto ou algum programa. Isso foi alvo de um questionamento lá no Supremo, por isso houve a decisão. O que acontece a partir de agora? Tem que haver agora uma identificação do gasto. Precisa ser dada prioridade para obras que estão inacabadas e deve haver uma prestação de contas aos tribunais de conta. O TCU, por exemplo, deve fiscalizar, monitorar. Não havia antes essa rastreabilidade. Esse era um dos grandes problemas dessa forma de pagamento. E há as emendas individuais tradicionais, diferente das emendas PIX, e o governo e o Congresso Nacional devem agora, num prazo de 10 dias até 10 dias, definir critérios técnicos para o pagamento dessas emendas. Indo para a segunda tela, que a equipe de arte da CNN elaborou, nós temos as regras para as emendas de bancada e para as emendas de comissão. Começando pelas emendas de bancada. Elas são, a partir de agora, destinadas a projetos estruturantes em todos os estados, em cada um dos estados brasileiros e também no Distrito Federal. Essa definição do que é um projeto estruturante vai caber à bancada, ou seja, à coletividade. Não haverá mais uma indicação individual. Isso está vedado depois daquele acordo que foi fechado ontem entre os três poderes. Só para dar um exemplo, projetos estruturantes que o ministro Luiz Roberto Barroso mencionou, por exemplo, a construção de uma ponte, a construção de uma universidade. Para emendas de comissão, as novas regras estipulam o seguinte, que elas são destinadas a projetos de interesse nacional ou de interesse regional. O governo e o Congresso Nacional também vão ter de, em um prazo de até 10 dias, definir quais são esses projetos de interesse nacional e de interesse regional. Carol, a gente estava falando ontem aqui, o próprio William Vac fez uma análise sobre isso, sobre a disputa de poder. Nesse caso, há agora uma participação que antes não havia do poder executivo na definição do que são esses projetos prioritários e de interesse nacional e de interesse regional. Antes, havia uma participação, um protagonismo gigantesco do Congresso Nacional. O Congresso Nacional continua tendo esse poder gigantesco, mas agora há um compartilhamento da responsabilidade com o poder executivo. Quando começa a valer tudo isso? Daqui a 10 dias, porque o Congresso e o governo, como eu mencionei, têm de definir esses critérios num prazo de até 10 dias, avisar ao ministro Flávio Dino que vai reavaliar a decisão dele. Então, o que ficou acordado foi isso. Governo e Congresso vão sentar, negociar, chegar a um acordo para definir esses critérios que ficaram estabelecidos ontem na reunião, vão avisar ao ministro Flávio Dino, ele vai analisar, ver se está tudo no conforme e a partir daí ele vai mudar a decisão dele, liberando o pagamento dessas emendas.
Theo, rapidamente, segundo o ministro Barroso, presidente do Supremo, essa definição foi uma definição em conjunto, todos os poderes opinaram para chegar aí nesse consenso, então a gente pode concluir que todo mundo saiu satisfeito desse almoço? Não saiu muito satisfeito, não, de barriga cheia. Quem saiu de barriga cheia foi o governo. De fato, houve um recuo por parte do Congresso Nacional, que antes fazia da maneira que fazia, sem transparência, sem uma rastreabilidade, sem uma divulgação, sem um detalhamento de para onde que estava indo o dinheiro e por qual motivo esse dinheiro estava indo para determinada obra, para determinado reduto eleitoral. Isso foi feito de uma maneira sem transparência. Foi o que justificou o questionamento no Supremo Tribunal Federal. Isso foi vindo de muito tempo. A gente está acompanhando isso desde antes de o governo do presidente Lula, de fato, assumir. Houve um questionamento quando as emendas de relator, vocês vão se lembrar, foram derrubadas no final de 2022 pelo Supremo Tribunal Federal. E há um rebuliço, há uma briga muito grande. O Congresso é acusado de não dar transparência, de não explicar para onde o dinheiro público está indo. Por qual finalidade o dinheiro está indo para determinado reduto eleitoral. É um reduto que precisa, de fato, há uma demanda gigantesca, uma necessidade desse dinheiro ir para lá? Muitas vezes não, e esse era o questionamento. Então, o Congresso sai menos feliz do que o governo, que passa a ter uma participação maior do que tinha. Não é o cenário ideal, é um avanço, mas o Congresso teve de recuar para continuar exercendo esse poder que ele continua tendo. Theo Cury trazendo para a gente informação, bastidor aqui no Novo Dia. Até já, Theo. Vamos falar sobre um